Bom dia a todos, graça e paz. Gostaria de dizer que hoje, domingo, dia 10 de maio, Dia das Mães, e quero aqui agradecer a Deus por sua vida, agradecer a Deus pela vida de todas as mães que hoje, né, não só hoje é comemorado o Dia das Mães, né? Sabemos que o Dia das Mães é todos os dias, né? Todos os dias é Dia das Mães, mas em especial dia 10 de maio, segundo domingo do mês de maio, é dedicado ao Dia das Mães. Eu quero agradecer a Deus, a você que ainda tem mãe, né? Eu não tenho mais, o Senhor já levou a minha. Creio que ela está num bom lugar, mas a você que tem mãe, agradeça a Deus pela sua mãe, ore pela sua mãe todos os dias. E eu quero aqui deixar um estudo bíblico para a nossa EBD, né? Que agora a gente vai, a partir de agora a gente vai estar colocando estudos bíblicos pelo domingo de manhã, né? E também à noite, nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. E nesse domingo especial, né, nós vamos falar sobre filhos precisam de mãe. Quem não precisa, né? Todos precisam de mãe. Eu preciso, você precisa, nós precisamos. E falar de mãe é uma palavra muito singela, muito bonita. Uma palavra que tem significado muito importante em nossas vidas. Eu passei um tempo da minha vida cuidando da minha especial mãe que Deus levou, mas fui muito grata e sou grata a Deus pelo privilégio que eu tive de cuidar dela, de apresentar o Senhor Jesus para ela e tendo essa certeza de que minha mãe hoje se encontra no paraíso do Senhor, se encontra dormindo com o Senhor. Então eu agradeço a Deus pelas mães. Feliz Dia das Mães para todas as mães da nossa igreja, Primeira Igreja Batista em Monte Oreb. Que Deus abençoe você como mãe, que você saiba cuidar dos seus filhos, herança que o Senhor deu para você. Então vamos ao nosso estudo bíblico, né? Agora pela manhã, que é Filhos Precisam de Mãe, né? Está baseado em 2 Reis 4, do 17 ao 37. Vamos ler 2 Reis. Os irmãos devem acompanhar na sua palavra, né, na Bíblia, esse estudo, né, que é 2 Reis 4, do 17 ao 37. Que vai falar, né, de Eliseu ajuda uma viúva pobre, né? Mas na verdade nós vamos se ater só a alguns tópicos da lição, né? E é 2 Reis 4, do 17 ao 37. Mas como Eliseu tinha dito, no ano seguinte, no tempo marcado, ela deu à luz um filho, e alguns anos depois da colheita, o menino saiu para se encontrar com o pai, que estava no campo com os trabalhadores que faziam a colheita. De repente, começou a gritar para o pai: "Ai, que dor de cabeça!" Então o pai disse a um dos empregados: "Leve o menino para a mãe." E o empregado carregou o menino até o lugar onde a mãe estava. E ela ficou com ele no colo até o meio-dia. E então ele morreu. Aí ela carregou para o quarto de Eliseu e o pôs na cama. E depois saiu e fechou a porta. Então chamou o marido e disse: "Mande um empregado trazer uma jumenta. Eu preciso ir falar com o profeta Eliseu. Volto o mais depressa que puder." E o marido perguntou: "Por que você vai falar com ele hoje? Hoje não é sábado, nem dia de festa de lua nova." "Não faz mal", respondeu ela. Aí mandou que puséssemos os arreios na jumenta e ordenou ao empregado: "Faça o animal andar."
o mais depressa que puder, e só pare quando eu mandar. E assim ela saiu e foi para o Monte Carmelo, onde Eliseu estava. E quando ela ainda estava um pouco longe, Eliseu viu e chegando, ela disse ao empregado Geazi: Veja, a mulher de Sunem vem vindo aí. Corra até lá e pergunte se está tudo bem com ela, e com o marido e com o filho. E a mulher disse a Geazi que estava tudo bem. Porém, quando chegou ao lugar onde Eliseu estava, ela se ajoelhou diante dele e abraçou os seus pés. E Geazi ia tirá-la dali, mas Eliseu disse: Não faça isso. Você não está vendo que ela está muito aflita? E o Senhor Deus não me disse nada sobre isso. Então a mulher disse a Eliseu: Senhor, por acaso eu lhe pedi um filho? Não lhe pedi que não me enganasse. Eliseu virou-se para Geazi e disse: Apronte-se, pegue o meu bastão e vá. Não pare para cumprimentar ninguém que você encontrar, e se alguém te cumprimentar, você não perca tempo respondendo. Vá direto e ponha meu bastão em cima do menino. Mas a mulher disse a Eliseu: Juro pelo Senhor Deus e juro pelo Senhor mesmo que eu não a deixarei aqui. Aí Eliseu se levantou e foi com ela. E Geazi foi na frente dele, colocou o bastão em cima do menino, porém ele não soltou nenhum gemido, nem havia nele qualquer outro sinal de vida. Então Geazi voltou para encontrar Eliseu e disse: O menino não acordou. E quando Eliseu chegou, encontrou sozinho no quarto e viu o menino morto na cama. Então fechou a porta e orou a Deus, o Senhor. Depois deitou-se sobre o menino, pondo a sua boca sobre a boca dele, os olhos sobre os olhos e as mãos sobre as mãos. E quando Eliseu se deitou sobre o menino, o corpo da criança começou a esquentar. Eliseu levantou-se e andou de um lado para o outro do quarto. E depois voltou e deitou-se sobre o menino. E ao menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então Eliseu chamou Geazi e mandou que ele chamasse a mãe. E quando a mulher entrou, Eliseu disse: Pegue o seu filho. Ela caiu aos pés de Eliseu e encostou o rosto no chão e depois pegou o filho e saiu. Essa é uma história, maravilhosa, no qual aquela mulher de Sunem, que não tinha filho, pediu a Deus um filho. E através do profeta Eliseu, essa mulher teve esse filho. O filho adoeceu. E aí ela ficou preocupada e correu atrás de socorro. E o profeta veio, orou e o filho daquela mulher voltou a viver. Mas o tema da lição de hoje, desse estudo pela manhã, é: filhos precisam de mãe, filhos também precisam de pai. A gente sabe disso, Família é formada de um pai, de uma mãe e dos filhos, E nessa lição você vai refletir os propósitos de Deus ao tornar-se uma mãe. Você também vai analisar o papel que Deus delegou às mães. É uma tarefa muito árdua, a tarefa de ser mãe, a tarefa de cuidar, a tarefa de ensinar os caminhos do Senhor. E também você vai sentir-se responsável pelo cuidado e pela educação dos filhos. Você vai amar e cuidar deles, ensinar e corrigir e orar pelos seus filhos. E nós vamos começar com a introdução fazendo uma pergunta, Por que filhos precisam de mãe? Você que está me escutando, você saberia me responder? Por que filhos precisam de mãe? A outra lição vai dizer que filhos também precisam de pai, mas numa outra oportunidade. Essa é: filhos precisam de mãe. Mas por que os filhos precisam de mãe, A maternidade, ela nasceu no coração de Deus. Foi Ele quem idealizou e criou a família, com um pai, mãe e filhos. E daí essa ideia hoje de família ser formado não só de um homem, de uma mulher e filhos, mas hoje nós vemos que a humanidade hoje está totalmente antibíblica, formando família de gêneros diferentes, Mas aos olhos de Deus, família é projeto de Deus e família é formada de um pai, de uma mãe e de filhos, E foi Ele quem deu aos pais autoridade e responsabilidade sobre os seus filhos.
Também foi Ele quem escolheu você para ser mãe de seus filhos. Filhos são presentes de Deus. Cabe a você o dever de agradecer ao Pai esse presente que Ele deu. E tem muitas das vezes a gente vê mães que têm filhos e deixam filhos aí, né, abandonados, e não é isso que Deus idealizou para uma família, né? Mães precisam de filhos. Mãe é segurança, é apoio, é afeição, é estar sempre perto, promovendo a paz e a dinâmica do lar. Mas nós temos aqui uma aplicação. Pare e ore, avalie o seu desempenho como mãe. Que nota você merecia como mãe hoje dos seus filhos? Aí você que está me ouvindo, né? Que nota você daria de 1 a 10 a você, como esse papel, como o desempenho desse papel de mãe? Como você está educando os seus filhos? Você tem educado os seus filhos nos caminhos do Senhor, apresentando a Bíblia, a palavra de Deus para seus filhos? Fica a pergunta para você mesmo responder, né? E daí nós vamos entrar no primeiro tópico, né? Filhos precisa de mãe que ame. Não só de mãe, mas de uma mãe que ame, de uma mãe que cuide, de uma mãe que ensine, de uma mãe que eduque nos caminhos do Senhor, de uma mãe que corrige e também de uma mãe que ora pelos seus filhos, né? E o primeiro tópico está baseado em Tito 2, do 3 ao 5, né? Os irmãos depois confiram em suas Bíblias, né? Tito 2, do 3 ao 5. Filhos precisam de mãe que ame. É um questionamento constante da mãe que deve ser, né? Realmente eu como mãe, como eu tenho sido para os meus filhos? Como eu tenho cuidado? Como eu tenho ensinado? Como eu tenho amado, como eu tenho corrigido, como eu tenho apresentado Jesus para os meus filhos, né? E a palavra de Deus descreve o amor divino do Senhor Deus para com seus filhos em 1 Coríntios 13, que vai falar somente do amor. Com o amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta e tudo espera. E é baseado o amor de Deus para com seus filhos e também de uma mãe para com seus filhos, né? Uma mãe, ela é paciente, ela é humilde. Uma mãe, ela sempre teme ao Senhor e busca passar isso para os seus filhos, né? A mãe, ela deve tratar seus filhos com afeição, com carinho, com respeito, paciência, estando sempre preparada para responder as perguntas dos maiores, dos menorzinhos, dos adolescentes, dos jovens e dos casados, que é o meu caso, né? Entretanto, antes de expressar esse amor aos filhos, a mãe deve expressar esse amor a Deus. Por isso é que o versículo diz: buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Se a mãe ama a Deus acima de qualquer coisa, com certeza o resto para ela é mais fácil. Amar os filhos é mais fácil, porque ela ama a Deus acima de qualquer coisa. É um amor incondicional. Os pequeninos têm a necessidade dessa manifestação do amor materno. Os pequeninos precisam de colo, de carinho, de abraço, de beijo, de oferecimento de ombro para o choro, né? Muitas das vezes os filhos não querem só presente, os filhos querem além de presente, muito mais do que presente, eles querem presença dos pais, presença da mãe ali constante. E agora esse momento, né, que infelizmente nós estamos vivendo, nós temos esse privilégio de estarmos dentro de casa, das nossas casas, passando esse amor para os filhos. Eu sei que muitas das vezes a gente se encontra atarefada demais com os afazeres e muitas das vezes a gente acaba saindo do controle. Mas deve ser tudo em amor, né? Tudo em amor. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta e tudo espera, né? E o amor jamais acaba. Então, filhos precisam de uma mãe que ame. Presentes, brinquedos, roupas, dinheiro, fazer os gostos, nem sempre são demonstrações de amor. Amar é estar junto,
é estar conectada aos filhos num tempo de qualidade, saudável, aprazível, amar com palavras que se completem em ações. Esse relacionamento enriquece a vida dos filhos e da mãe e naturalmente ajudará na construção de um forte laço e união familiar. Esse amor deve estender-se aos filhos, adultos, netos e bisnetos, que é meu caso, né? Eu já tenho os filhos todos casados e agora Deus me presenteia com muitos netos, né? Temos 6 netos, ganhamos uma há poucos dias para a glória de Deus. E isso é amor, isso é demonstração de amor. Nós, como mães, nós devemos demonstrar não só com presente, mas com exemplos, né? Com tempo de qualidade. Eu sei que as mães que trabalham fora, é difícil ter esse tempo de qualidade, né? Mas não é impossível. A Bíblia nos diz que o Senhor nos dá 24 horas do tempo. E há tempo para tudo. Tudo. E especialmente tempo para você estar com seus filhos, ensinando eles o caminho do Senhor. E um questionamento constante da mãe deve ser: nessa idade em que meu filho está, quais são as suas necessidades básicas? Aí você, que tem filhos de todas as idades, né? Grandes, pequenos, bebês. Que necessidade seu filho, sua filha tem, que você poderia estar suprindo essa necessidade do seu filho, da sua filha, né? Ela deve procurar ser sensível às necessidades dos filhos. A satisfação dessas necessidades deve ser conforme o bom senso. Mãe, ela sabe quando o filho não está bem. Mãe, ela sabe quando o filho está precisando de um colo, está precisando de um carinho, está precisando de uma palavra amiga, de uma disciplina também, né? Mãe sabe disso, mãe conhece os seus filhos, né? Assim como o nosso Deus nos conhece. O Senhor nos conhece, Ele nos sonda. Nós, como mãe, também temos esse privilégio de sentir o que o filho está passando, do que ele está necessitando, né? E uma aplicação bem ilustrada desse autor aqui, Leandro, que ele diz: a alegria de uma casa é o amor, e a riqueza de uma casa são os filhos. O conforto de uma casa é Deus. Faça do seu lar um ninho de amor e comece hoje, comece agora. Se você não tem sido, não tem demonstrado esse amor de uma mãe para com seus filhos, mesmo disciplinando, mesmo corrigindo, mesmo dando uma palavra dura, porque isso também é amor, faça hoje, né? Faça hoje no Senhor. E o segundo tópico diz que filhos precisam de mãe que cuide. Está baseado em Ruth 4, 13 e 16. A gente não vai ler todos os textos porque fica muito longo, mas os irmãos podem acompanhar em casa, né? O segundo tópico, filhos precisam de mãe que cuide. Cuidar é zelar, está baseado em Ruth 4, 13 ao 16. Cuidar é zelar, é tomar conta, é dar atenção, é suprir as necessidades. Os animais cuidam dos seus filhos, né? As aves cuidam dos seus filhotes. Deuteronômio 32:11 fala que Noemi tomou o menino e pôs no regaço e entrou a cuidar dele. Aqui temos uma avó também, né, ajudando a nora a cuidar do filhinho, né? Que bonita história, né? Todos conhecemos essa história, né? Como mãe, você deve cuidar dos seus filhos, cuidar da saúde física. Tem mães que se preocupam mais com a saúde física do que a saúde espiritual. A gente tem que cuidar no todo. É a saúde física, é a espiritual, é a intelectual, é a social, é a mental, é a emocional e a religiosa, né? Que é apresentar a Deus para os filhos, né? As mães ainda que não têm os seus filhos cristãos, né? Cuidar e dar a alimentação, da higiene, do vestuário, da vida espiritual. E uma dos tópicos mais importantes dentro de um lar que uma mãe pode fazer, né? Ou que um pai também pode fazer, é fazer o culto doméstico em casa, é deixar que os filhos participem do culto, né? Para isso se torne realidade, para se tornar isso realidade, é necessário dedicar tempo aos filhos, colocando-os como prioridade. Isso é uma questão muito polêmica hoje, esse tempo de qualidade.
ter essa prioridade para os filhos. As mães que trabalham, ela não tem tanto tempo assim. Mas também não é justificável você que trabalha não fazer ali, colocar como prioridade o tempo de conversa com seu filho. Seja ele criança, jovem, adulto, adolescente, já casado, mas deve ter esse momento de conversa. Isso é muito importante para eles e para nós também, né? Vai passar segurança para os filhos, que nós como mãe estamos preocupados, como é que eles estão, né? Como está a saúde, como está na escola, como está tendo alguma dificuldade e por aí vai. Isso é o papel das mães, isso é o papel dos pais, né? E um outro tópico também é cuidar, é selecionar a amizade dos filhos. Isso tem sido um problema, principalmente nessa fase de adolescência. Hoje os adolescentes não querem mais deixar que os pais olhem o celular, né? E muitos pais, eles são leigos, não sabem ler, né? Não entendem a linguagem da internet hoje. Os filhos são muito mais expert nisso. E por isso eles não querem deixar os pais ver o celular, né? E a gente tem que criar, sim, tudo dos filhos, saber o que eles estão fazendo, olhar os celulares dele, olhar tudo dele, a bolsa, a mochila da escola, tudo isso, ter cuidado, o que o filho levou para a escola. Você sabe, mãe, o que tem na bolsa do seu filho? Você sabe o que ele tem levado para a escola, o que ele tem trazido da escola, que às vezes pode ser uma canetinha, um lápis, uma borracha do coleguinha, e aí trouxe, né, dentro da bolsa, e você, mãe, que não olhou a bolsa do seu filho, você está contribuindo para no futuro seu filho ser alguém que vai lhe dar trabalho. Então, olhe, investigue, veja que o texto diz aqui, né? Selecione as amizades, selecione com quem seus filhos andam, né? Preocupe-se com os estudos dos seus filhos, as tarefas escolares. Eu assisti várias vezes, na época que meus filhos eram menores, eu nunca perdi uma reunião de pais, nunca perdi. Eu ia todas, seja ela para receber bronca ou não, mas eu estava lá. Eu sou mãe de 4 e eu tenho que dar conta de todos os 4 ao Senhor. Então, tem mães que não participam das reuniões escolares dos filhos e não sabe como seus filhos estão na escola. Não tem nem a curiosidade de perguntar a alguém, né, ou ligar para a escola, para a professora, para saber como anda seu filho na escola. E aquelas mães que fazem isso estão de parabéns. Vocês estão atenta, ligada ao que seus filhos estão fazendo, com o que eles estão andando, o que eles estão vendo. E para a nossa aplicação diz: filhos precisa de mãe que cuide com firmeza. Essa tarefa não pode ser delegada a outra pessoa ou uma instituição, no caso a escola, né? A igreja, que tem muitos que deixam a escola, a igreja, para a gente educar os filhos de vocês, né? Mas não é assim. O papel é nosso, é família, escola e igreja juntos, né? É um privilégio essa responsabilidade de mãe, da gente estar cuidando dos nossos filhos, né? E o terceiro tópico, filhos precisa de mãe que ensine. Veja que o primeiro tópico nós falamos de que filhos precisa de uma mãe que ame, mas que ame corrigindo e ame também dando colo, dando carinho. O segundo tópico fala de uma mãe que cuide de tudo, não só do físico, né, da aparência, mas do espiritual, do emocional. Hoje nós temos uma sociedade doente, né? Principalmente emocionalmente, doentes, filhos doentes, já crianças pequenas você vê fazendo cada coisa que assusta, né? Então vamos cuidar dos nossos filhos. E o terceiro tópico fala de filhos que precisam de mãe que ensine, né? 2 Timóteo 1, do 3 ao 7, Provérbio 22, 6. Vamos ler esses textos, porque são os textos bem maravilhosos para as nossas vidas. E é importante a gente ir na palavra, né? 2 Timóteo... 2 Timóteo
1, 2 Timóteo 1, do 3 ao 7, vai dizer: todas as vezes que lembro de você nas minhas orações de dia e de noite, eu agradeço a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como também os meus antepassados serviram. Lembro-me cheio de alegria, lembro da sua fé sincera, a mesma fé que a sua avó Loide e Eunice, sua mãe Tine. E tenho a certeza de que é a mesma fé que você tem. Por isso quero que você lembre de conservar vivo o dom de Deus que Deus os deu. Não os torne medrosos, pelo contrário, o Espírito Santo vos enche de poder, de amor e se torne prudente. Aqui era a mãe Eunice de Timóteo e a avó Loide, que juntas trabalhavam para a educação de Timóteo, né? Sabemos que Timóteo foi um grande líder, né? E Provérbios 22:6, que é muito conhecido. Provérbio 31, né, que fala da mulher virtuosa, e Provérbio 22 fala de filhos, né? Provérbio 22:6, que diz: eduque a criança no caminho que deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele. Isso é verdade pura. Eduque seu filho nos caminhos do Senhor. Eduque, e você vai ver que cidadão você vai formar e vai contribuir para que a nação seja abençoada, né? Então, filhos precisam de mãe que ensine. A mãe é a pessoa indicada para ensinar os filhos. Ela deve ensiná-los a ser responsável por suas atitudes, a ser sociáveis, a desenvolver empatia e a saber ouvir, a dar atenção aos mais velhos e a ser educado, ser simpático e dar respostas coerentes e amáveis, ter bom humor, cumprir os compromissos assumidos. Isso aqui é essa parte que diz dar atenção aos mais velhos. Hoje a gente vê cada absurdo, as crianças hoje não querem mais saber de dar atenção à avó, a idoso, não. Elas não querem saber disso, né? Mas isso são crianças que não são ensinadas em casa, porque é importante os pais ensinar a valorização, né, da mãe, a valorização do filho para com os mais velhos. Ser coerentes, ser amáveis. Os filhos precisam aprender a amar o próximo, a ter compaixão, a exercer a prática da misericórdia. Eles devem aprender pelo exemplo. E quem é o exemplo? A mãe. A mãe faz isso, né? Se a mãe faz isso, com certeza os filhos vão estar ali observando. Os filhos nos observam. Eles sabem se você ler a Bíblia, eles sabem se você ora, se você convida para o culto doméstico, né? A mãe cristã, ela deve ser misericordiosa, deve ter compaixão dos necessitados. É importante que a mãe seja obediente à palavra de Deus. Os filhos precisam aprender a amar a Deus sobre todas as coisas, né? A vitamina BO, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né? É um mandamento com promessa, né? É um mandamento que você deve ter exclusividade, amar a Deus sobre todas as coisas, né? Deuteronômio 6, do 6 ao 7. Só a mulher sábia é capaz de ensinar seus filhos do modo como Deus recomenda em sua palavra. Eunice e Loide foram sábias e souberam ensinar a Timóteo. E Timóteo se tornou um grande líder, né? Mãe, ensine seu filho a reconhecer limites e consequências. Isso aqui é uma coisa muito grave hoje. As crianças hoje pequenas fazem cada coisa que os pais... A criança chora, por exemplo, toma o celular e aí a criança chora, a mãe dá o celular. Não deve acontecer assim. Mãe deve ter uma palavra só, disciplinar com amor. Ensinar os filhos a ter limite e que se não fizer do jeito que a mãe manda, vai ter consequência. A conhecer o Senhor, a sua palavra, a distinguir o certo do errado, a ser trabalhador, estudioso, responsável e se responsabilizar pelos próprios atos. Isso é muito importante, né? A cumprir os seus deveres na família, na igreja, na escola, na sociedade e na pátria. Ensine o seu filho a respeitar as autoridades constituídas
por Deus, porque a autoridade que é constituída por Deus torna-se uma nação santa, né? E nós devemos ensinar os nossos filhos a respeitar as pessoas, né? Se o seu desejo, mãe, é que seus filhos sejam tementes a Deus, ensine-os a orar e a ter essa vontade, esse desejo de ler a palavra, estudar a Bíblia, frequentar a igreja. Isso é muito sério, né? Hoje, a maioria das crianças hoje querem dormir até tarde, não querem participar da EBD, da escola bíblica, não querem ler um versículo na frente. Eu confesso que eu tenho saudade, né, desse tempo em que as crianças tinham essa oportunidade, né, de servir ao Senhor, lendo a Bíblia, cantando, orando. E isso eu quero despertar aos filhos dos irmãos da igreja a continuar, né, a fazer isso, né. Diz que institua na sua casa o culto doméstico, hora em que a família faz uma pausa em seus afazeres. Pausa, irmão. Não é a tecla delete, não. É a tecla pausa. Pausa o que está fazendo e vai buscar ao Senhor. O versículo diz: buscar primeiro o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas, né? E a aplicação para isso é que o culto doméstico é a chave para o sucesso da família. Ensine versículos da Bíblia, cânticos espirituais para seus filhos, né? É maravilhoso quando você vê uma criança tão pequena, já sabendo a Bíblia, já sabendo de Gênesis e Apocalipse, já sabendo pelo menos uma música, um corinho, né? Apresentando um versículo do que aprendeu. Hoje é difícil, as crianças hoje estão tão conectadas que não querem mais. Aqui eu tenho uma luta para os meus netos verem somente filmes evangélicos. É Turma da Graça, é Midinho, historinhas bíblicas que vá construir na mente deles bênção de Deus, coisas abençoadas, né? E o quarto tópico é: filhos precisam de mãe que corrija, né? Além da mãe amar, ensinar e a cuidar, ela também vai corrigir, né? Está em Hebreus 12, do 3 ao 11. Eu não vou ler porque senão fica muito extenso o estudo, né? Mas filhos precisam de correção. A carta aos Hebreus diz que o filho sem correção não é filho bastardo. Não é filho, é bastardo. Filhos precisa de correção. E a carta aos Hebreus diz que o filho sem correção não é filho, ele é bastardo. Hebreus 12, 8. Os irmãos podem conferir, né? A mãe que ama, ela corrige. Hebreus 12, 6. A palavra de Deus manda disciplinar os filhos. A mãe cristã, ela tem o dever de corrigir os seus filhos. E aquela que não corrige está desobedecendo a Deus. Se a mãe ama o filho, ela corrige. A correção não é optativa, é ordem bíblica, né? É com vara, né? Muitas das vezes disciplinando mesmo, muitas das vezes conversando, né? Vai depender da situação, né? Você, mãe, sabe fazer isso. Está lá em Provérbios 29, 17. E também o 19, verso 18. Disciplinar os filhos é olhar para além do momento presente, né? A correção é importante para a vida futura deles, né? A base e o sucesso da disciplina é o amor. Hebreus 12, 6. Quem ama corrige com amor, né? Não é aquele momento de taca absurda, não. Corrigir com amor, com conversa, disciplina. Tira algo, deixa sem o celular, deixa sem ver aquilo que eles gostam, para ensinar para eles os limites das coisas. E que se errar, tem consequência, né? Mas também tem presente, né? Não só disciplina, mas presentear também quando for necessário. Filhos precisam de mãe que ore, sabe, irmãos? É algo assim, primordial na vida das mães. É orar pelos seus filhos, constantemente. Apresentar os seus filhos pelo nome a Deus, né? Está em 1 Samuel, do 1, do 24 ao 27. Todo filho precisa de uma mãe que ora. Este é o título do livro escrito por Fer Nicholas, né?
Seria muito proveitoso se todas as mães fizessem essa leitura. Creio fielmente no poder da oração. E é verdade, eu creio nisso, no poder da oração. A oração, ela move montanhas. A oração move o coração de Deus, né? Somente a sabedoria dada por Deus às mães é capaz de livrar os filhos da influência do mundo, pois o mundo jaz no maligno. E como nós estamos vendo tantos absurdos hoje, né? Tantas coisas acontecendo. Às vezes a gente se arrepia de ver o absurdo do que está hoje, né? Filhos desonrando os pais, mães e pais que não amam seus filhos, que deixam em lata de lixo, isso é terrível, né? Mas para as mães que servem ao Senhor, jamais isso vai acontecer, porque elas são mães que honram a Deus, que obedecem a Deus. É da competência da mãe cristã organizar sua vida de tal forma que ela tenha diariamente um tempo especial com Deus. Para ela, mãe, com Deus e depois com os filhos e com toda a família. Ore por seus filhos, fale com o Senhor sobre eles e fale com eles sobre o Senhor. Além de você falar para Deus dos seus filhos, você vai falar para os seus filhos de Deus. Isso é uma troca mútua. Você apresenta Deus para seus filhos e fala dos seus filhos para Deus. E falando pelo nome, né? Falando pelo nome. Abra o seu coração perante o Senhor. Peça a Deus que a capacite para cumprir tão honrosa e desafiadora tarefa que é de ser mãe. Ser mãe é um privilégio, mas é também uma tarefa muito árdua que Deus nos confiou. E creio que se Deus nos confiou é porque somos capazes, né? No Senhor nós somos capazes de vencer qualquer obstáculo. Leve-os pelo exemplo a crer no Deus Criador de todas as coisas. Apresente Jesus aos seus filhos, especialmente as mães que ainda não têm filhos que servem ao Senhor, né? E aquelas que servem ao Senhor, apresente todos os dias ainda o Senhor, né? Quanto mais o Senhor, melhor é, né? O que eles virão a ser não depende somente daquilo que a mãe fez, mas principalmente daquilo que Deus fez, faz e continuará a fazer na vida dos seus filhos. Jó, homem íntegro e reto, levantava-se de madrugada a orar pelos seus filhos, a apresentar a Deus, né, a pedir perdão a Deus pela vida dos seus filhos, porque porventura os seus filhos talvez pecou, e Jó se preocupava com isso, né? É uma coisa que eu tenho me preocupado, né? Eu apresento os meus filhos a Deus, todos eles casados, mas eu apresento cada um pelo nome. Senhor, abençoa, corrige, ajuda, socorre, livra. É isso que as mães devem fazer. As mães têm que ter essa autoridade dada por Deus, de orar pelos seus filhos, de apresentá-los a Deus, a dificuldade do seu filho, né? E uma aplicação é que a oração é a coisa mais importante que a mãe poderá fazer pela vida dos filhos. Tiago 5,16. Creia nisso e examine e encaminhe os seus filhos a Jesus por meio da oração. Isso eu faço diariamente na minha vida. Toda a minha vida. Todos os dias apresento os meus filhos ao Senhor, a casa deles, a família deles. E você também deve fazer isso, apresentar os seus filhos ao Senhor. Criar filhos, para a nossa conclusão, né? Criar filhos é uma tarefa intransferível. Exige tempo, paciência, amor. Além de educar, a mãe cristã tem a missão de levar os filhos a Cristo. E eu creio que ficou alguma coisa na sua mente. Apresente os seus filhos a Deus. Não só amanhã, né? 10 de maio, mas apresente seus filhos a Deus todos os dias. Falando para Deus a dificuldade do seu filho. Pedindo para Deus ter misericórdia. Que está tão difícil criar filhos hoje nesse mundo. Mas com a permissão do Senhor, com a orientação do Senhor, creio que seremos mães vitoriosas. Então eu quero encerrar, né, orando, porque não orei no início, né, agradecendo ao Senhor pelo privilégio de sermos mãe, né. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor,
por esse dom intransferível que o Senhor tem nos dado, que o Senhor tem nos capacitado de ser mães. Mães que podem influenciar boas coisas na vida dos nossos filhos. Nos ajuda, Senhor, nos socorre, Pai, nesse momento tão difícil que nós passamos. Talvez, ó Deus, o Senhor vá de encontro a essa mãe que está com dificuldade, com o filho, com a filha, que tem dado muito trabalho. Pai, em nome de Jesus, dá, ó Deus, autoridade espiritual a esta mãe, para que ela possa, ó Deus, exercer o seu papel com confiança, com capacidade, com autoridade dada pelo Senhor, para cuidar dos seus filhos. E eu costumo dizer uma frase, que é uma frase que eu tenho levado para a minha vida, que eu não tive filho para povoar inferno, mas eu tive filhos para o louvor e a glória do Senhor. Amém. Então, muito obrigado. Desejo um feliz Dia das Mães para todas as mães que irá, porventura, me ouvir. Muito obrigado e que Deus abençoe, né? Que Deus nos ajude e que Deus nos conceda saúde. Estamos precisando, né? De saúde espiritual, emocional, física e intelectual para suportar esse caos. Muito obrigado e tenha um feliz Dia das Mães.